Sabe aquele momento em que você olha para a sua vida e percebe que está cansado? Cansado de repetir os mesmos ciclos. Cansado de sentir que o tempo passa e nada realmente muda. Cansado de esperar que as coisas melhorem sozinhas. E aí vem aquela pergunta silenciosa, quase dolorosa. É só isso? A vida é só isso? A verdade é que não. A vida não muda por mágica. Ela muda quando você muda. E talvez tudo o que você estava procurando lá fora, respostas, força, sentido, sempre esteve dentro de você, apenas esperando ser acordado. A sabedoria dos estoicos é como um mapa antigo, poderoso, capaz de te guiar para uma versão sua que você nem imagina ser possível. Por isso, hoje eu vou te mostrar 10 práticas estoicas capazes de reinventar sua vida. Se você colocar isso em prática, não tem como ser a mesma pessoa. Seja bem-vindo ao primeiro dia da sua nova vida. Domine seu discurso interno, o campo de batalha invisível. Existe uma voz que ninguém ouve além de você. Ela mora no silêncio dos seus pensamentos. Ela te ergue ou te destrói. Essa voz é o seu discurso interno. E talvez sem perceber, você tem sido refém dela. Refém de frases que você repete no automático. Eu não sou capaz, porque isso sempre acontece comigo. Eu não mereço. Vai dar errado. Mas o que você talvez não saiba é que essa voz mente. Ela mente, não porque é cruel, mas porque foi programada por anos de medos, traumas, repetições e crenças que você nunca questionou. E aqui está uma verdade brutal e libertadora. O maior campo de batalha não está lá fora, está dentro. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a alma se torna tingida da cor dos seus pensamentos. E isso significa que, se você pensa em escassez, vive na escassez. Se pensa em problema, vive no problema. Se enxerga pequeno, encolhe. Mas se muda a voz, muda o mundo. Por isso, o estoico pratica uma disciplina invisível, porém poderosa. A vigilância dos próprios pensamentos. Ele aprende a trocar. Isso é um problema, por isso é um desafio. Por que isso está acontecendo comigo? Por o que isso está tentando me ensinar? Eu não aguento mais. Por isso é difícil, mas eu sou mais forte que isso. O estoico não nega a dor. Não finge que não sofre, mas ele escolhe não ser definido por isso. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Ou seja, não é o fato, é o que você diz a si mesmo sobre o fato. Quando muda o discurso interno, a dor não some, mas ela deixa de ser prisão e passa a ser academia, passa a ser forja. Se você repete fracasso, se torna fracasso. Se você repete força, se torna força. E aqui está a decisão mais importante da sua vida. Você escolhe ser refém dos pensamentos automáticos, ou senhor do seu próprio diálogo interno. Sêneca dizia: somos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então olhe para dentro, observe essa voz. Questione cada pensamento que te diminui. Reescreva suas próprias narrativas. Porque no fim, o mundo externo é apenas um reflexo da sua fortaleza interna, ou da sua prisão interna. E lembre-se, a voz que você cultiva na sua mente se transforma no destino que você vive. 2. Pratique o controle interno, a liberdade invisível. Existe uma linha invisível que separa os que sofrem em vão dos que vivem em paz. Essa linha não está no mundo, não está nas circunstâncias. Está dentro, ela se chama controle interno. A vida te testa. As pessoas te decepcionam. O inesperado te visita sem aviso. E quando isso acontece, uma pergunta ecoa dentro de quem é sábio: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, você age. Se a resposta for não, você aceita. Simples, poderoso, libertador. Mas quase ninguém faz isso. A maioria luta contra o que não pode mudar. Se debate, se desespera, se destrói, tentando controlar o incontrolável. E aqui está a raiz de quase todo o sofrimento humano: a ilusão do controle. Queremos controlar o que os outros pensam. Queremos controlar o que sentem. Queremos controlar o passado.
que já não existe e o futuro que ainda nem chegou. Mas o estoico olha para tudo isso e escolhe outro caminho. Ele volta-se para si. Ele entende que o universo inteiro está fora do seu controle, mas sua mente não. Epicteto ensinava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Tudo começa quando você entende essa distinção. Quando algo está sob seu controle, você age, você se posiciona, você faz o que precisa ser feito. Mas quando não está, você solta, você aceita, você se desapega. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque lutar contra o incontrolável é como socar o vento. É exaustivo, é inútil, é destrutivo. Sêneca dizia: o destino conduz quem o aceita e arrasta quem resiste. E é exatamente assim. A liberdade que você procura não está no mundo perfeito que você idealiza. Ela mora no seu próprio controle interno. Ela começa quando você escolhe parar de lutar contra aquilo que não pode mudar e começa a investir toda a sua energia naquilo que você pode controlar. Você, seus pensamentos, suas escolhas, seus hábitos, sua atitude diante da vida. O mundo lá fora pode ser caos, mas aqui dentro você pode ser ordem. E no fim das contas, a vida não é sobre o que acontece. É sobre como você escolhe responder ao que acontece. Por isso, toda vez que algo te desafiar, te ferir, te decepcionar, respire e pergunte: isso está sob meu controle? Se sim, haja com coragem. Se não, aceite com serenidade. Porque é nesse equilíbrio que mora a verdadeira liberdade. 3. Abrace a adversidade, a forja invisível da alma. A vida nem sempre será gentil. Ela não pede licença. Ela não pergunta se você está pronto. Ela simplesmente vem. Vem com desafios, vem com perdas. Vem com dores que você nunca pensou que suportaria. E num primeiro momento é natural perguntar: por que comigo? Por que isso agora? Mas essa é a pergunta do ego. Do eu que ainda não entende que os desafios não são castigos, são convites. Convites silenciosos, disfarçados de dor, mas carregados de crescimento. Sêneca, mestre do estoicismo, escreveu: a adversidade desperta capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. E ele estava certo. O que é fácil acomoda. O que é confortável emburrece a alma. O que é garantido enfraquece o espírito. Mas a dor, a dor tem um jeito cruel e brilhante de revelar quem você realmente é. Cada dificuldade é uma academia invisível. Cada problema, um peso que, quando levantado, te torna mais forte. Cada queda, um convite para levantar diferente, mais consciente, mais preparado, mais inteiro. O estoico entende isso. Ele não se pergunta mais: por que isso está acontecendo comigo? Ele olha para o desafio e pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em seu diário: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Leia isso novamente. O que está no caminho se torna o caminho. Ou seja, a vida não te paralisa, ela te molda. Cada adversidade carrega em si uma semente de transformação. O que hoje dói, amanhã se chama força. O que hoje te desafia, amanhã se chama crescimento. O que hoje parece um fardo, amanhã será seu maior legado interno. Por isso, abrace. Não fuja da adversidade. Não amaldiçoe o que te desafia. Abrace, agradeça, cresça. O estoico não busca uma vida sem dor. Ele busca se tornar alguém tão forte, tão sereno, tão senhor de si, que nenhuma dor tenha mais o poder de quebrá-lo. No final, você perceberá que não foi a vida que te moldou, foi você. Foi sua escolha de não se curvar, de não fugir, de não se entregar. Porque no campo da vida, quem abraça a adversidade é forjado pela própria superação. 4. Pratique o desapego, a liberdade que ninguém vê. A vida é feita de chegadas e de partidas, de encontros e de despedidas. Tudo o que você acha que possui, na verdade, nunca foi seu. Nem coisas, nem pessoas, nem o tempo, nem sequer o próprio corpo, que um dia também será devolvido.
Mas mesmo sabendo disso, o ser humano se agarra às certezas, se agarra aos vínculos, se agarra às posses, se agarra como se o apego tivesse o poder de impedir o inevitável. O estoico olha para tudo isso e escolhe outro caminho. Ele aprende a arte mais difícil, mais dolorosa e mais libertadora da existência, a arte do desapego. Porque tudo, absolutamente tudo, é um empréstimo da vida. E a qualquer momento pode ser gentilmente solicitado de volta. Epicteto ensinava: nunca diga sobre nada, eu o perdi, diga eu o devolvi. Devolvemos pessoas, devolvemos lugares, devolvemos ciclos, devolvemos até aquilo que jurávamos que nunca suportaríamos perder. O desapego não é indiferença, não é frieza, não é falta de amor. Pelo contrário, é o amor mais puro que existe, porque é o amor que não prende, não sufoca, não controla, não possui. É o amor que olha para a vida e diz: eu te aprecio, eu te honro, mas se você precisar partir, eu te deixo ir. O estoico vive com gratidão, mas sem ilusão. Ele desfruta, mas não se apega. Ele cuida, mas não tenta possuir. Ele ama, mas entende que amar não é segurar, é permitir que o outro seja livre. Marco Aurélio escreveu: perceba quão rapidamente tudo desaparece no mundo. Corpos, memórias, feitos, tudo escorre como água entre os dedos. E ele estava certo. Por isso, quem pratica o desapego descobre um segredo que poucos percebem. O desapego é liberdade disfarçada. Quando você solta, você não perde. Você se liberta. Quando você deixa ir, não fica vazio, fica leve. E no fim, você entende que a única coisa que nunca poderá ser tirada de você é aquilo que você constrói dentro. Sua paz, sua virtude, sua serenidade. Porque tudo o que é externo vem e vai. Mas quem você se torna, isso sim é seu. Por isso aprecie tudo. Abrace tudo, mas esteja sempre pronto para soltar tudo. Esse é o caminho do verdadeiro sábio. 5. Simplifique sua vida. A arte de viver leve. Vivemos cercados de ruídos. Ruídos externos. Ruídos internos. São vozes, notificações, obrigações, distrações. É uma corrida sem linha de chegada. É um acúmulo sem sentido. É querer mais e mais e mais, sem perceber que quanto mais você tem, mais pesado você se torna. Mas o estoico escolhe outro caminho. Ele entende uma verdade simples, porém revolucionária. A vida não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos. Epicteto ensinava: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. E quem entende isso, se liberta. Menos ruído, menos distração, menos excessos. Não é viver na miséria, não é abrir mão de tudo. É simplesmente aprender a separar o que é essencial do que é apenas peso. Porque a vida não foi feita para ser um depósito de coisas. Ela foi feita para ser leve, clara, focada, serena. O estoico olha para o que possui e se pergunta: isso realmente me serve ou só me ocupa? Ele olha para seus hábitos e se questiona: isso me aproxima da vida que eu quero ou me distrai dela? Ele entende que quanto mais coisas você acumula, mais sua alma se perde. Quanto mais deseja, mais se sente vazio. Sêneca dizia: é tolo quem vive preparando a vida em vez de viver. Por isso, quem é sábio escolhe simplificar. Simplifica os pensamentos. Simplifica as escolhas. Simplifica o estilo de vida. Menos redes, mais presença. Menos comparação, mais gratidão. Menos correr, mais viver. Porque no fim, não é sobre ter uma vida cheia. É sobre ter uma vida que faz sentido. O estoico sabe: a verdadeira riqueza não mora no que você acumula, mora no que você consegue abrir mão. E quanto menos você precisa, mais livre você se torna. Por isso, hoje, olhe ao seu redor, olhe dentro de si e pergunte: o que, se eu deixasse ir, me deixaria mais leve, mais livre, mais em paz? A resposta pode ser o primeiro passo para a vida simples, plena e essencial que você sempre buscou. 6. Treine a autossuficiência emocional. Você já é inteiro. A maior prisão é aquela que não tem grades, é invisível, silenciosa e mora na ilusão.
de que alguém lá fora precisa te completar, de que você precisa ser validado, ser reconhecido, ser aceito, para então, quem sabe, se sentir inteiro. Mas essa é a mentira que te mantém frágil, dependente, inseguro, refém do humor, da presença e da aprovação dos outros. O estoico olha para tudo isso e faz um movimento que poucos têm coragem de fazer. Ele volta-se para dentro, porque ele entende que nenhuma mão que vem de fora pode preencher um vazio que só se fecha por dentro. Epicteto ensinava: quando você se contenta em ser simplesmente você mesmo e não se compara ou compete, todos te respeitarão. E, acima de tudo, você se respeitará. Autossuficiência emocional não é arrogância, não é isolamento, não é frieza, é liberdade. É saber que ninguém te deve amor, ninguém te deve validação, ninguém te deve felicidade. Porque aquilo que você busca nunca esteve no outro, sempre esteve em você. Sêneca dizia: o homem sábio é autossuficiente, não porque se basta, mas porque sabe ser feliz com pouco, e esse pouco ele carrega dentro de si. Por isso, o estoico não corre atrás de aprovação. Ele não vive sedento por aplausos. Ele não entrega seu bem-estar na mão de ninguém. Ele se levanta inteiro, anda inteiro, ama inteiro. E quando ama, ama sem dependência. Quando se conecta, não é por necessidade, é por transbordo. Porque ele já entendeu que quem não é feliz sozinho, nunca será feliz acompanhado. E aqui mora a chave da verdadeira liberdade. Quando você percebe que ninguém veio te completar, mas sim te acompanhar, casqueira. Então pare de esperar que os outros te façam feliz. Pare de esperar que te entendam, que te aprovem, que te preencham. Tudo isso é trabalho seu, é missão interna, é construção diária. A felicidade estoica nasce dentro. E você sempre foi inteiro. Só precisava lembrar. 7. Pratique o memento mori, o lembrete mais poderoso de como viver. Existe um lembrete silencioso, que poucos têm coragem de encarar. Um lembrete que não é uma maldição, não é uma tragédia. É, na verdade, um presente. O mais brutal e o mais libertador. Você vai morrer. Não sabemos quando. Não sabemos como. Só sabemos que vai acontecer. E por mais desconfortável que isso pareça, é exatamente aí que mora o segredo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia para si mesmo: você pode deixar esta vida agora. Deixe que suas ações reflitam isso. O estoico entende. A morte não é o fim. Ela é o lembrete mais poderoso de como viver. Porque quando você lembra que é finito, o que não importa desaparece. O que não te acrescenta perde o sentido. As brigas, as mágoas, os excessos, o ego, tudo fica pequeno. De repente, o que realmente importa se torna claro. Viver com presença, amar com verdade, falar só o que precisa ser dito, fazer o que tem que ser feito sem adiar. O estoico acorda todos os dias e sussurra para si: Memento mori. Lembre-se da morte, mas não para temê-la, não para fugir dela, mas para honrar a vida, porque a consciência da morte não te enfraquece. Ela te acorda, ela te liberta. Ela te obriga a parar de viver no piloto automático e começar a viver de verdade. Sêneca dizia: a vida é longa se você souber usá-la. E é exatamente isso. O problema nunca foi o tempo. O problema é o quanto você desperdiça fingindo que tem tempo. Por isso, pratique. Pratique o memento mori. Lembre-se todos os dias que você é pó, é sopro, é breve. E que justamente por isso, a vida se torna tão preciosa. Viva de um jeito que, se hoje fosse seu último dia, você olharia para trás e poderia dizer sem arrependimentos: eu vivi, eu amei, eu fui inteiro, eu honrei o tempo que me foi dado. Porque no fim, não é a morte que te tira a vida, é o esquecimento de que ela é finita. 8. Seja um guardião do seu tempo, a riqueza que não volta. Existe uma riqueza mais preciosa que ouro, mais rara que qualquer joia, mais insubstituível que qualquer bem: o seu tempo. E, no entanto, é exatamente ele que as pessoas gastam como se fosse infinito. Sêneca, com a lucidez dos sábios, alertava: não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. E ele estava certo.
Perdemos tempo com distrações vazias, com conversas que não constroem, com preocupações que nunca se tornam realidade, com pessoas que drenam e não somam. Perdemos porque esquecemos. Esquecemos que o tempo não volta, que cada segundo gasto é um segundo a menos de vida. Por isso, o estoico escolhe viver de outro modo. Ele se torna um guardião do próprio tempo, um protetor feroz da sua única moeda verdadeira. Aprende a dizer não, aprende a se retirar, aprende a fechar portas, sem culpa, sem drama, sem explicações longas. Porque quem não protege o próprio tempo, vive à mercê dos caprichos alheios. Sêneca dizia também: a vida se divide em 3 tempos: o que foi, o que é e o que será. Dos 3, o que vivemos é breve, o que viveremos é duvidoso e o que já vivemos é certo. Mas desperdiçamos o presente enquanto nos preocupamos com o futuro e carregamos o peso do passado. O estoico entende isso, por isso ele foca no que importa, foca no que constrói, foca no agora. Ele entende que seu tempo é vida e que, portanto, desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Seja então um guardião do seu tempo, proteja-o com firmeza. Escolha onde você coloca sua atenção. Escolha quem merece sua presença. Escolha o que merece seu esforço. Diga não sem culpa, saia sem se explicar, desconecte-se sem remorso. Porque no fim, o tempo que você protege hoje é a vida plena que você terá amanhã. E quando esse tempo se esgotar, porque um dia ele se esgota, que você possa olhar para trás e dizer com serenidade: eu honrei meu tempo, eu honrei minha vida. 9. Cultive a virtude, não a aparência. Um chamado estoico. Preocupa-te em ser bom e não em parecer bom. Marco Aurélio. Vivemos em tempos de vitrines, onde a imagem vale mais que o caráter, onde o brilho do falso ofusca a luz do verdadeiro. Mas o estoico não se curva a esse teatro. Ele não vive para o olhar alheio, vive para a própria consciência. Não é o elogio que o move, é a retidão. Não é o reconhecimento que o fortalece, é a virtude. Pois ele sabe, aplausos são vento, a virtude raiz. Sêneca escreveu: o homem que busca o bem deve fazê-lo por si mesmo, não pelos olhos dos outros. Ser justo mesmo quando é mais fácil ceder. Ser honesto mesmo quando ninguém está olhando. Ser equilibrado mesmo quando todos perdem o controle. Esse é o caminho do forte, do livre, do sábio. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer, o estoico investe sua vida em ser. Ser digno, ser íntegro, ser constante. Ele não precisa mostrar que venceu, precisa vencer a si mesmo. Não precisa provar que é bom, precisa agir com bondade. Não precisa encenar coragem, precisa praticá-la no silêncio das escolhas difíceis. Não se engane, você carrega dentro de si o juiz mais severo de todos, a sua própria alma. A aparência pode comprar fama, mas é a virtude que constrói paz. A imagem pode durar um instante, a essência, uma existência inteira. Por isso, cultive o que não pode ser visto, a disciplina nos dias vazios, a honra nas pequenas decisões, a fidelidade ao que é certo, mesmo quando é impopular. Porque o estoico não quer parecer invencível, quer ser invulnerável à ilusão, quer ser fiel àquilo que o torna inteiro, mesmo longe dos olhos, mesmo longe dos palcos. No fim, quando os holofotes se apagarem e o mundo seguir em ruído, que sobre você reste apenas uma luz silenciosa, a da virtude vivida com firmeza. E isso basta. 10. Pratique o crescimento silencioso, um manifesto estoico. A árvore que cresce em silêncio é a que lança raízes mais profundas. Não há virtude em alardear o que ainda está em construção. Não há sabedoria em gritar para o mundo um caminho que só a vida poderá validar. O verdadeiro crescimento não exige plateia. Ele exige coragem, constância e silêncio. O estoico caminha entre ruídos, mas cultiva o seu jardim na quietude. Enquanto outros anunciam metas, ele trabalha em silêncio. Enquanto esperam aplausos, ele espera resultados. Enquanto se distraem com vaidade, ele se dedica à virtude. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como deve ser um bom homem. Seja um. Eis o chamado: seja. Não diga, eu sou. Seja. 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 Seja
Não prometa. Não se exiba. A transformação verdadeira não precisa ser proclamada, porque ela se mostra, inevitavelmente, nos seus frutos. O estoico compreende que o mundo é inconstante. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. Por isso, sua força não vem da opinião alheia, mas da disciplina interna. Ele não treina para impressionar. Treina para resistir, para suportar, para servir. Cresça como a montanha cresce. Imperceptível no dia, imbatível no tempo. Não fale dos seus planos, execute-os. Não peça reconhecimento, torne-se inegável. Não busque ser notado, busque ser inabalável. Porque quando o seu caráter estiver sólido, quando sua mente estiver limpa, quando suas ações forem guiadas pela razão e não pelo ego, então, e só então, o silêncio gritará por você. A recompensa da virtude está em tê-la praticado. Sêneca. Portanto, cresça, mas cresça sem pressa. Cresça sem testemunhas. Cresça sem holofotes. Pois o estoico sabe, o verdadeiro poder não está em ser visto, mas em ser imperturbável. E quando tudo for ruído, que você seja silêncio. Silêncio e raiz. Silêncio e aço. Silêncio e sabedoria. Conclusão. Reinventar sua vida não é um ato, é um processo. É escolher todos os dias, não ser vítima do caos, do ego ou do acaso. É se tornar senhor de si. Como dizia Epicteto, nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser continuar nesse caminho de evolução, te convido a assistir esse vídeo que está na tela agora.